Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 4 de abril de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O título desse vídeo, como coloquei aí, é Filho ateu, mãe evangélica. Filho ateu, mãe evangélica. Nesse vídeo aqui, vou abordar mais um trecho bíblico e trazendo um filho ateu e uma mãe evangélica. O filho ateu é o Alan Santos. Alan Santos, que possui um canal no YouTube com o mesmo nome, Alan Santos. Em seu canal, o Alan já começou ali a entrevistar algumas pessoas sobre religião. Ele foi um cristão fervoroso. Não tanto fervoroso, mas foi um cristão. E hoje ele é um ateu. A mãe dele, Marísia, uma senhora maravilhosa, simpática, aparece aí no vídeo, você verá. A mãe dele é cristã evangélica. E ele faz uma pergunta a ela sobre a Bíblia e ela responde. Então, esse vídeo aqui é sobre esse filho aí ateu, o Alan Santos, e sua mãe evangélica. Certinho? Muito bem. Antes de entrar aqui no estudo do texto bíblico, trago mais uma vez a paraibana Célia Quirino. Célia Quirino. Ela mora em João Pessoa, capital da Paraíba, e ela foi uma cristã fervorosa junto com a mãe dela. E hoje a Célia Quirino abandonou a fé religiosa. Então ouça aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se Muito fosse bem. verdadeiramente... Gente, ao assistir a esse vídeo, a essa entrevista do Alan Santos com a mãezinha dele, ele ateu, ela evangélica, então, ao assistir a essa entrevista, de que gostei muito, resolvi então voltar ao mesmo assunto do vídeo de ontem, sobre ali uma passagem que está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia cristã. Gênesis, no capítulo 1. Ali, um relato lendário da criação do mundo e dos seres vivos. Certinho? Então é sobre isso aí, estou voltando aqui por causa dessa entrevista do Alan Santos com sua mãe. Ele perguntou a ela justamente o mesmo ponto daquele vídeo anterior que eu fiz ontem, com o título Um ateu e um teólogo evangélico. E falei aqui até sobre o internauta Léo Marculino, não é? Que tem um canal no YouTube, o Léo Marculino. Muito bem, então aqui eu volto ao assunto por isso. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, para que você entenda. Vamos começar logo aqui, mais uma vez, com o grande mestre Sigmund Freud. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud foi judeu e ateu. Este pequeno livro aqui dele tem o título O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 88 deste livro, ele diz assim, abre aspas, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Como você vê,
o que o Freud diz aí é mais uma verdade incontestável. É mais uma verdade incontestável. Ele diz, resumidamente, o seguinte: um homem racional, um homem fazendo uso de sua razão, esse homem só se contenta com fundamentações lógicas para seus juízos, para sua tomada de partido. Porém, se esse homem ele entra numa religião, numa igreja, numa seita religiosa, esse homem ele perde a razão. E aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. Viu aí como isso é uma verdade incontestável? Quando um homem está fora de uma religião, ele faz uso da razão, do raciocínio. Quando ele entra numa religião, ele perde a razão, ele perde o raciocínio e ele passa a fazer uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E é isso que a gente vê todos os dias aí com discursos de religiosos. É o que a gente vê, essa verdade freudiana. Muito bem, naquele vídeo, melhor dizendo, naquele vídeo de ontem, um ateu e um teólogo evangélico, mostrei aqui dois livros, né? Mostrei dois teólogos cristãos e não ateus. E os dois já morreram. Mostrei este livro aqui de Alfred Lapler, com o título A Bíblia Hoje, documentação de história, geografia e arqueologia. O Alfredo Lapler, ele foi um cristão católico fervoroso, sacerdote católico. Ele era muito amigo do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger. Então o Alfredo Lapler, neste livro dele maravilhoso, ele diz aí na página 37, que e ele era doutor em teologia, doutor em filosofia, ele diz que você não pode ir ao relato que está em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, com a criação ali de tudo, não é? Dos planetas, sol, lua, homens, seres vivos, animais irracionais, etc. Ele diz ao Alfredo Lapler que você não pode procurar ciência no relato de Gênesis. E ali são dois relatos que estão em Gênesis. O primeiro relato no capítulo 1 e o segundo relato, diferente e contraditório, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas estamos aqui analisando apenas o relato lendário da criação que está em Gênesis capítulo 1. Então o Alfredo Lapler, que era um especialista em Bíblia, cristão fervoroso católico e não ateu, ele mesmo diz que você não pode procurar no capítulo 1 de Gênesis, aquele relato da criação, você não pode procurar ali uma história sobre a criação de planetas, sol, lua, estrelas, né? E também de seres vivos. Ele está dizendo que o que está em Gênesis, ali foi um relato criado por um hebreu, pela imaginação desse hebreu. E esse hebreu, ele não tinha conhecimento de astronomia, de astrofísica, de biologia, de química, de hereditariedade, não tinha conhecimento disso. Então você não pode procurar no primeiro relato da criação, nem no segundo, você não pode procurar ali ciência, astronomia. Não pode entender aquilo como se fosse um relato real. Não, é um relato imaginário por um hebreu. É por isso mesmo que existem inúmeros erros e ingenuidades ali. Porque o escritor hebreu, ao fazer aquele relato, ele fez uso de sua imaginação. Ele não estava preocupado como é que realmente surgiram planetas, sol, lua, etc.
E aí, pela crença dele, ele foi aí colocando nesses seres uma entidade aí, o Deus hebreu. Então você não pode procurar em Gênesis capítulo 1, nem no capítulo 2, você pode procurar história real ali, mas lendas. É o que dizia o Alfredo Lappler, que era um cristão, repito, católico fervoroso e não um ateu. E mostrei também naquele vídeo aqui um cristão já evangélico, fanático, fundamentalista, que via o relato de Gênesis como uma coisa realmente que ocorreu, um relato real, que é uma profunda ignorância bíblica. Então mostrei naquele livro aqui, ou no vídeo, o livro que aqui está, Enciclopédia, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Aqui, o Norman Geisler. Ele coloca aqui contradições entre aspas para dizer que na Bíblia não há contradições. Qualquer teólogo sério sabe muito bem que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, mitos, contradições, discrepâncias, erros das mais variadas espécies, etc. Entendeu? O problema é que o Norman Geisler, ele era evangélico, fundamentalista. E aí os evangélicos, lamentavelmente, eles veem a Bíblia como uma coisa, um livro contendo fatos reais, de Gênesis ao Apocalipse. E daí as inúmeras ingenuidades e erros que estão presentes na Bíblia. Então vamos lá. Naquele vídeo de ontem, trouxe aqui aquele problema, não é? Um deles, que é o problema do Sol. No relato lendário que está em Gênesis, no capítulo 1, naquele relato lendário, quem escreveu aquilo ali, que não foi Moisés, Moisés é apenas uma tradição, então quem escreveu aquilo ali cometeu inúmeros erros, se você for levar aquilo ali a sério. Mas como se trata de lenda, de uma construção mental de um hebreu que não estava interessado em fazer biologia, astronomia, etc., e aí então você entende. Muito bem, então ali naquela ingenuidade, o escritor hebreu, ele foi escrevendo a partir da criação da luz, a partir do primeiro dia. Então está lá em Gênesis capítulo 1, que Deus disse, haja luz, e houve luz. Então isso aí, está escrito que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí depois houve a criação, o Deus hebreu na lenda criou o firmamento, com águas inferiores e águas superiores. E está dito ali, houve tarde e manhã, o segundo dia. E o Deus hebreu continuou. E o Deus hebreu, ele fez a separação de águas e o ajuntamento depois delas. E esse ajuntamento chamou-se mar, os mares, o ajuntamento de águas. E a parte seca chamou terra. E a partir dali, a terra já começou a produzir ervas e árvores frutíferas, já no terceiro dia. Então ali está escrito, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Já com as plantas, ervas dando sementes e as árvores frutíferas produzindo ali frutos, nessa lenda bíblica, entendeu? No terceiro dia. E está escrito lá, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Aí no quarto dia está escrito lá que Deus criou dois grandes luzeiros. O maior que é o sol e o menor que é a lua. Entendeu? Então nesse pequeno relato aí, você tem vários erros, vários, e muitas ingenuidades. Mas estou apenas tratando aqui do sol por enquanto. Então veja, nessa lenda, o escritor hebreu, em sua inocência, ele criou o sol, colocou aí na lenda dele, colocou o Deus hebreu criando o sol e a lua somente no quarto dia. Somente no quarto dia. Viu aí o erro gravíssimo e a ingenuidade? Repito,
o escritor hebreu não estava interessado em fazer astronomia. Ele não estava interessado em mexer com biologia. Ele ia escrevendo de acordo com o conhecimento que eles haviam adquirido ali, principalmente junto aos egípcios. Então os hebreus, eles iam escrevendo livremente, sem se preocuparem com a fidelidade astronômica, entendeu? É por isso que ele colocou aí, o escritor hebreu, colocou o sol e a lua aparecendo apenas no quarto dia. Ora, como nós sabemos, e era na época também de quem escreveu a Bíblia, que quando a gente fala em dia, já existe o sol aí. Então lá no primeiro logo, na primeira parte que diz, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Já aí, a expressão dia, já aí é o sol. Quando a terra está clara, eles chamavam isso aí de dia, que a gente conhece hoje. Dia, o sol, e a parte da terra clara. Quando, devido à rotação da terra, devido ao movimento de translação e rotação da terra, a luz solar deixa de incidir sobre uma parte da terra, apenas uma partezinha, outras estão iluminadas, então aí temos a noite, a escuridão, a ausência aí, entre aspas, do sol. Então, desde o primeiro dia que havia o sol. O sol existiu muito antes que a terra. Mas na Bíblia, veja o erro aí. A terra surgindo, árvores frutíferas dando frutos, ervas dando sementes, e tudo isso sem o sol. Você vê a ingenuidade do relato bíblico. Colocou o sol apenas no quarto dia. E isso aí é uma ingenuidade, porque o sol surgiu bilhões de anos antes do que a Terra. Entendeu? Sem a Terra, sem o sol, a Terra não é nada. A Terra racha, desaparece em 24 horas. Então sempre houve o sol. O sol apareceu primeiro que a Terra. A estrela Sol. Muito bem. Então esse erro aí é mais uma ingenuidade da Bíblia, correto? É mais uma ingenuidade da Bíblia. É o que dizia o Alfredo Lappler, teólogo cristão católico. Você não pode ler o que está em Gênesis, na criação, como se aquilo ali fosse uma reportagem da história do mundo e da origem do homem. Não pode. Porque aquilo ali é um relato lendário, criado pela imaginação de um escritor hebreu, que não estava preocupado sobre astronomia, biologia, física, geologia, etc. Entendeu? Só que os cristãos evangélicos, eles vivem no mundo da lua, deturpam os textos bíblicos e veem os textos bíblicos como se fossem relatos de fatos reais, o que é um absurdo. Qualquer teólogo sério sabe que você não pode ler a Bíblia assim. Até o Papa Francisco sabe disso. Ele não vai divulgar. Muito bem. Então, vou aqui, antes de entrar na entrevista do Alan Santos com a mãe dele, porque ele faz a mesma pergunta. Ele diz, mãe, ele é um rapaz simpático, o Alan Santos, muito educado. Então ele pergunta à mãe dele, ele lê lá os versículos, aí pergunta à mãe dele, mãe, como isso é possível? Haver dia, haver luz sobre a terra, se o sol só veio a surgir na Bíblia no quarto dia, mãe. Por quê, mãe? Como se explica isso? Como é que havia luz antes do sol? Como é que as ervas davam sementes antes do sol? Como é que as árvores frutíferas produziam frutos antes do sol? Isso é impossível, mãe. Ele perguntou isso a ela. E ela, evangélica, respondeu. E vou mostrar aqui o trecho, certo? Mas antes disso, para a gente morrer de rir novamente, achar graça, o Leonardo Marculino, ele ri muito aqui quando eu
leio as passagens que estão aqui no livro do Norman Geisler, que foi aqui doutor em teologia, evangélico. O Leonardo Marculino ri muito com as explicações do Norman Geisler. Então vamos aqui, eu vou mostrar a vocês o que está na página 34 aqui, o Norman Geisler, explicando aquele ponto ali sobre o Sol, entendeu? Então eu vou ler aqui novamente, para que você ria um pouco aí. Mas assim, eu peço que você segure o riso, porque você vai me atrapalhar aqui, se rir agora, entendeu? Então segure o riso aí e deixe para rir depois. Então vamos lá. Aqui na página 34 do livro de Norman Geisler, ele mostra aqui o problema e vai explicar esse negócio do Sol aparecendo aí no quarto dia. Ele vai explicar e você vai morrer de rir em sua casa. Então ele diz assim, na página 34, abre aspas, veja aí. Veja aí que ele coloca Gênesis capítulo 1, versículo 14. Aí ele pergunta assim, como poderia haver luz antes de o Sol ter sido criado? Eis a pergunta aí. Porque lá, no primeiro relato da criação, você viu ali que apareceu a luz no primeiro dia, mas não o Sol. Como isso é possível? O Sol só veio aparecer no quarto dia, né, na lenda bíblica. Aí ele pergunta, como isso é possível? Aí ele vai explicar daqui a pouco. Espere aí. Tenha paciência. Ó, o Léo já está rindo aí, o Léo, porque já conhece a passagem. Ô, Léo, ô, rapaz. O cara está ali. Ô, Léo, para de rir aí, meu amigo. Muito bem, então o Norman Geisler, gente, ele coloca assim, problema, olha o problema. O Sol foi criado somente no quarto dia. Contudo, já havia luz no primeiro dia. Gênesis 1, capítulo 3, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Agora ele vai trazer a solução, o Norman Geisler. E o Léo Marculino já está rindo, ó. O Norman Geisler vai trazer a solução, gente. Ele diz assim, o Sol não é a única fonte de luz no universo. Além disso, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido... Não ria, por favor. Tendo somente aparecido ou se feito visível com a dissipação da neblina no quarto dia. Vemos luz no dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o Sol. Fecha aspas aí. Você está rindo, não é? Eu estou aqui ouvindo suas risadas e você está me atrapalhando. Por favor, só quero educação de sua parte. Então vamos aqui analisar o que diz o Norman Geisler. Repito, que foi um pastor pastor evangélico nos Estados Unidos, lançou muitos livros e ele faz sucesso até hoje no mundo evangélico, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Os evangélicos amam o Norman Geisler. Então vamos lá. Ele diz assim, em primeiro lugar ele diz, o Sol não é a única fonte de luz no universo. Sim, isso aí é verdade. O Sol não é a única fonte de luz no universo. No universo nós temos bilhões de sóis, bilhões de estrelas. As estrelas produzem luz. Então nós temos bilhões de estrelas, de sóis no universo. O Carl Sagan, o grande astrônomo norte-americano Carl Sagan, ele tem até um livro com o título Bilhões e Bilhões. Bilhões e Bilhões. Então vamos lá. O Norman Geisler diz que o Sol não é a única fonte de luz no universo. Claro que não. Mas é o Sol a única luz que ilumina a Terra. Entendeu? O Sol é a única luz, é a única estrela que realmente ilumina a Terra. Sempre foi assim, é assim e sempre será. A fonte de luz que incide sobre a Terra, ela só vem do Sol e nada mais. Entendeu?
Muito bem, agora a segunda parte, mais engraçada. O Norman Geisler, como ele está diante de uma lenda bíblica, e ele quer dizer que não é uma lenda, então quando ele vai explicar aqui, essa lenda que é ingênua, cheia de erros, quando ele vai tentar aqui explicar, aí a explicação dele sai ainda pior do que a afirmação que ele fez anteriormente, entendeu? É quando se diz que a emenda sai pior que o soneto. Por que isso? Porque é impossível você defender a Bíblia como um compêndio de relatos reais. Aí está o erro. Então ele diz assim, o Norman Geisler, veja aí, ele diz, além disso, é possível, veja o que ele diz, além disso, é possível que ele quem? O Sol. É possível que ele, o Sol, já existisse desde o primeiro dia. Viu aí? Ele já está admitindo aqui que lá no primeiro dia, quando diz houve tarde e manhã o primeiro dia, ele já está dizendo aqui que é bem provável que ali seja o Sol, aquela luz, seja o Sol. Só que o Deus hebreu não percebeu que era o Sol, porque o dia estava nublado, poderia estar nublado, entendeu? Ele diz assim, tendo somente aparecido, olha aí, o Sol, tendo somente aparecido ou se feito visível com a dissipação da neblina no quarto dia. Aí ele diz, vemos luz no dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o Sol. Então ele está dizendo aí, o Norman Geisler, que é bem provável que já naquele primeiro dia, quando está dito, houve tarde e manhã o primeiro dia, é bem provável que ali, aquela luz, já tinha sido a luz do Sol. E está na Bíblia que o Sol apareceu apenas no quarto dia, é porque o Norman Geisler diz que o Deus hebreu deve ter se atrapalhado, porque talvez naquele dia havia uma grande neblina, e a neblina impediu que o Deus hebreu visse o Sol, entendeu? Daí ele explicando por que esse equívoco aí, em que o Sol aparece na Bíblia só no quarto dia, o Sol. Então ele disse que pode ter sido isso aí. O Sol já existia muito antes da Terra ser formada. E que o Deus hebreu cometeu esse erro aí, colocando o Sol apenas no quarto dia, porque talvez o dia estivesse com neblina, e a neblina impediu que o Deus hebreu visse que realmente aquela luz era do Sol. Então aí houve um engano aí do Deus hebreu, entendeu? É o que diz o Norman Geisler. Gente, essa explicação aí é para você morrer de rir. É para você morrer de rir. E veja que ele fazia sucesso e faz no meio evangélico. Veja aí a verdade do que diz o Freud, que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Viu aí o exemplo? Olha o velho Freud, que disse isso aí há quase um século. Muito bem, então veja aí. Então, nessa lenda bíblica, veja o erro. O Sol só apareceu, no primeiro relato, só apareceu no quarto dia, o que é uma ingenuidade. Repito, o Sol é uma estrela e ela surgiu muito antes que a Terra. E a Terra só existe hoje por causa do Sol. Se o Sol desaparecer, a Terra se acaba em 24 horas. O Sol é tão importante, muito mais importante do que a Terra. O Sol é tão importante que o nome do nosso sistema se chama Sistema Solar. Sistema Solar. Solar do Sol. E não sistema terrestre. Entendeu, gente? Muito bem. Agora vamos ao trecho aí do vídeo da entrevista do Alan Santos com a mãezinha dele. A pessoa maravilhosa. Mulher simpática, e parabéns ao Alan Santos por ter mãe. Mãe é o amor mais puro que existe. Eu perdi minha mãe há 9 anos.
Então eu digo que mãe é o amor mais puro que existe. É o amor mais fraterno. Muito mais do que o da esposa. A esposa, você tem esposa hoje. Amanhã você não pode ter esposa. Você pode se separar. Você pode se divorciar. E pode até odiar a ex-esposa. Não é isso? Mas mãe não. Mãe está sempre aí ao seu lado. Mãe é amor. É um amor realmente que só acaba com a morte. Então parabéns ao Alain. Então ele pergunta à mãezinha dele, diz: mãe, como é que pode o sol aparecer só no quarto dia na Bíblia? E antes havia água. Como é que pode haver água sem o sol? Como é que pode haver ervas que dão frutos, sementes sem o sol? Árvores que dão frutos sem o sol, mãe? Como é que isso é possível, mãe? Como é que pode haver um dia sem o sol? E na Bíblia é assim, mãe. Como é isso? Explique aí. Veja a explicação dela. Veja. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aí, os amigos do canal. Estou aqui com minha excelentíssima mãe, Maurícia de Brito, evangélica. E a gente vai bater um papo rápido aqui sobre o livro de Gênesis, aqui o capítulo 1, no princípio da criação, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve a luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Fez, pois, Deus, versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento debaixo do... Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus o firmamento de céu. E foi tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus o elemento seco de terra, e o ajuntamento de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem segundo as suas espécies. Deem frutos, tenham em si cada um segundo a sua semente. Sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto segundo a sua espécie, sua semente, né? Segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi amanhã e a tarde do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, seja eles para sinais das estações, ou seja, o sol e a lua. E aí vem um pequeno paradoxo que eu queria saber dela. Houve manhã e tarde no primeiro dia, houve manhã e tarde no segundo dia, houve manhã e tarde no terceiro dia, e Deus só criou o sol no quarto dia. E aí, como é que ela ia ver essa situação? Eu vejo que antes não tinha necessidade, porque o próprio Deus era a vida, era a luz e era a força aí nesse momento. Então, depois da criação dos seres vivos, daí por diante, essas ervas mesmo que ele criou, onde ainda iam crescer e frutificar, mas com o poder dele, com a luz dele. E o sol, nessa hora, vai servir para os seres vivos, para os seres materiais, né? De que tem vida. Então, daí em diante, depois do sol, é que ele cria os peixes, o rio, o mar, as árvores mesmo iam crescer e precisar do sol. Então, com certeza, daí em diante, do quarto dia, é que vem a necessidade do sol. Então, daí é que ele criou o sol. Antes não tinha necessidade do sol, porque tinha a luz de Deus, porque tinha a força de Deus. Ou seja, amanhã e a tarde era simplesmente a luz de Deus iluminando. Ok. Agora, futuramente, talvez a gente vá pegando outras entrevistas com outros evangélicos para ver
opinião, a opinião de cada um. Ok? Obrigado, pessoal. Se inscreva aí no canal. Até a próxima. Valeu! Você viu aí, não é, gente? Você viu a ingenuidade da mãezinha do Alan Santos, né? Marísia, o nome dela. Ela dizendo aí que no início que Deus era luz e que o próprio Deus iluminava tudo. O próprio Deus iluminava tudo aquilo que ele criava. Você vê aí a mãezinha dele dizendo, não é? Tão ingênua. É uma pessoa boa. Eu queria até pedir aqui a você que está assistindo a esse vídeo, ao fazer algum comentário sobre as palavras da mãe do Alan Santos, que você não fosse deselegante. Porque ela é mãe, ela não é uma pessoa, ela não entende de teologia, ela não é uma profunda estudiosa da Bíblia. Então ela falou aí apenas porque ela é uma evangélica. Ela fica aí, ela se mantém, ela é alimentada por discursos de líderes evangélicos, pastores. E aí ela falou essa ingenuidade aí. Mas repito, vamos ser educados aí com a mãe do Alan Santos. Entender que ela é uma fiel, que ela é uma crente, que ela crê nisso. Então o que ela disse aí não tem lógica alguma dentro do texto da Bíblia, dentro do contexto aí literário. Como diz o Alfredo Lapler, você não pode encontrar aí, na criação de Gênesis, uma história ali real sobre a criação de planetas, sobre a origem do homem. Você não pode ir à Bíblia. Mas a mãezinha do Alan Santos foi, porque ela é uma frequentadora de igreja evangélica. Entendeu? Ela está aí, não é para analisar a Bíblia a fundo, não. Ela está aí apenas propagando aquilo que ela ouve de pastores evangélicos. Então ela disse aí, na sua inocência, que o próprio Deus já era luz, que não havia necessidade do sol naquele momento, que o próprio Deus iluminava a tudo. O Deus, a essência do Deus, iluminava a terra, entendeu? Então não havia necessidade de sol algum por enquanto. Só depois do quarto dia é que o Deus hebreu resolveu então criar o sol, entendeu? E ela diz aí de forma bem clara que depois que o Deus hebreu criou o sol, aí surgiu a vida realmente, com árvores frutíferas, dando frutos, né? Ervas dando sementes. Ela diz aí, depois do sol. Não foi depois do sol. No terceiro dia, na lenda bíblica, no terceiro dia, é que apareceram ali as ervas dando sementes e as árvores frutíferas dando frutos. Laranjas, abacates, não é? Goiabas, pé de goiaba, muito pé de goiaba ali. Então você vê tudo isso dando fruto antes do sol. E a mãezinha dele disse que a vida começou a surgir depois do sol. Não, está lá as ervas dando sementes antes do sol, no terceiro dia. Água antes do sol, entendeu? E a expressão dia antes do sol, que é um absurdo, uma ingenuidade. Gente, veja aí a mãezinha dele. Ela é uma evangélica. Então não vamos aí fazer comentários maldosos contra a mãe do Alan. Vamos respeitar a mãezinha dele, certo? Então faça seu comentário aí, tudo bem, mas sem ofender a mãezinha dele. Ela não merece isso. Você tem que entender que ela é uma pessoa crente. Ela vive uma ilusão religiosa. E veja a entrevista dele com ela. Você viu aí, não é? Você viu. Ele bem educado, bem simpático. Em nenhum momento da entrevista com a mãe, o Alan Santos disse que ela estava dizendo bobagem. Em nenhum momento. Veja o respeito do filho com a mãe. Eu adorei essa entrevista dele. Já assisti aí, salvo engano, umas 5 vezes. Umas 5 vezes. Foi maravilhosa a entrevista. Então ela perguntando também sobre o sol, né? E ela explicando, não, é porque não havia necessidade do sol, a luz do próprio Deus irradiava por todo canto. Aí Deus depois, só no quarto dia, é que ele pensou, eu vou agora fazer o sol. Entendeu? É isso aí, gente. Na verdade ali é um relato lendário.
como dizia o Alfredo Lappler, doutor em teologia, cristão católico fervoroso, ele dizia que ninguém pode ir a Gênesis para encontrar ali a história do universo, a origem do homem, porque aquilo ali são lendas. E tudo num estilo poético, você vê que o Deus hebreu depois fez o homem, fez a mulherzinha, aí depois, no segundo relato, o homem adormeceu, aí o Deus tirou uma costelinha do homem, fez a mulher. Tudo é poesia, gente. Lamentavelmente, os evangélicos, eles vivem no mundo da lua. Veem esses relatos aí lendários e passam isso para os pobres fiéis. E os fiéis ficam repetindo por aí. Foi o que aconteceu com a mãe aqui do Alan Santos. Ela apenas repetiu o que ela escuta por aí. Mas a verdade é simples. Desde o início, quando surgiu a Terra, o Sol, o Sol já reinava sozinho. O Sol é a estrela mais importante do nosso sistema. Repito, nosso sistema se chama Sistema Solar. Vem do Sol e não sistema terrestre. Entendeu aí? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.